Abra sua Bíblia comigo, por favor. Texto de Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis, capítulo de número 41. A gente vai ler o versículo de número 33. Foi o texto que Deus colocou ao meu coração para ministrar ao seu coração nessa noite. Aliás, irmãos, é o mesmo texto que eu preguei ontem num trabalho de adolescentes que eu estava. E aí no coração do pastor sempre tem aquela questão, mas vou pregar de novo? E gente, de maneira tão simples e tão direta, eu entendi que o Espírito Santo queria trabalhar ao seu coração através desse texto. Por isso eu quero ministrar Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 33, a minha versão que eu tenho é NVI, diz assim: procure agora o faraó, ou melhor, procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O 37, o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou, lembrando que esse diálogo é com José: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? 39, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Amém? Meus irmãos, esse texto, ele tem uma profundidade e uma importância gigantesca. Porque quando a gente recebe um elogio da esposa, do esposo, do filho, por mais que às vezes seja sincero, às vezes é uma forma de incentivo, né? Porque às vezes você diz para alguém: nossa, parabéns, ficou top. Na verdade não ficou tão top, né? Você está incentivando a pessoa. Ah, pastor, eu sou sincero. Nem sempre a sinceridade precisa ser revelada, porque uma crítica no momento ruim pode destruir os sonhos de alguém. Você parabeniza para que a pessoa tenha condições de corrigir os seus erros e numa próxima vez volte melhor. Então às vezes a esposa corrige, né? Ou melhor, a esposa corrige também, né? Mas não é isso. Às vezes a esposa parabeniza, né? Elogia. Às vezes a minha esposa diz: nossa, amor, como você está lindo, né? Eu fico na dúvida, né, gente? Então, às vezes a esposa fala para animar nós, né? Esses dias minha esposa falou: nossa, amor, tu está magro. Isso aí eu já sei que é besteira. Mas é brincadeira, nem isso ela falou, né? Porque isso aí já saiu da boca dela faz tempo, irmão. 1 ano e meio em Chapecó, eu estou engordando 1 quilo por mês, gente, misericórdia. E olha que quando eu cheguei aqui ainda profetizaram sobre a minha vida. E eu repreendi, mamãe, pelo jeito não repreendi tão forte, porque olha, só Jesus na minha causa. Essa semana eu vou me matricular numa academia, eu vou fazer isso. A roupa eu já comprei, tá? A roupa já é o primeiro passo, né? Já é um primeiro passo. Mas não é desse elogio que eu estou falando. Eu estou falando que aqui, Faraó era o homem da época, era o maior líder mundial da época. Faraó era o comandante da maior nação da época. É como se hoje a gente pegar Biden, presidente americano, por exemplo, e aí o presidente americano chama um empresário e diz para esse empresário: você é a esperança dessa nação. Você é a esperança do futuro, da tecnologia. É como se o Biden fizesse isso. Foi o que Faraó fez com José. Faraó disse para José, né, olha, como Deus te revelou essas coisas? Que coisas, pastor? Vamos lembrar rapidinho, porque o meu foco não é o que aconteceu daqui para trás, é o que aconteceu daqui para frente. Mas entenda que, ou melhor, o meu foco não é daqui para frente, é daqui para trás, mas eu não quero me apegar tanto a esses detalhes teológicos. Mas lembre-se que Faraó, né, foi avisado por Deus através de um sonho, de que a terra do Egito passaria por um tempo de bênção, de prosperidade e um tempo de sequidão. Só que ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Foi quem que interpretou? José. José entendeu que as 7 vacas magras, ou melhor, 7 vacas gordas e 7 vacas magras simbolizavam 7 anos de paz, de prosperidade, de crescimento, de abundância. Porém, depois as magras simbolizavam 7 anos de sequidão, 7 anos de problemas, 7 anos de desafios. E assim aconteceu. Quando José chega na frente de Faraó, ele diz: ó Faraó, você tem que escolher alguém. É o versículo 33 que eu disse: procura agora ao Faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Gente, sejamos sinceros.
Sejamos sinceros, José era bobo? Não. Me entenda, eu não estou aqui excluindo a ação de Deus, eu estou fazendo uma junção da ação de Deus com a inteligência de José. José é como se estivesse dizendo assim para Faraó: escolhe alguém, você tem que escolher um homem, Faraó. É como se ele fizesse assim, né? Escolhe um homem, Faraó, para cuidar da terra nesse tempo. E Faraó entendeu o recado. Eu já falei isso aqui uma vez num testemunho meu, que a mesma coisa aconteceu comigo. Para resumir, eu estava num evento da CPAD, que num primeiro momento eu apenas participaria. Em cima da hora, um convidado que faria parte de uma plenária cancelou. Pastor Luaran Lins, que hoje é o segundo coordenador nacional de adolescentes, me liga alguns dias antes e diz: Adriel, eu quero que você fale sobre ideologia de gênero. Eu disse: beleza, vamos falar. Não sou de correr de desafio mesmo? Desafio aqui nos move, não é? Então vamos topar o desafio. Brasil inteiro lá reunido, lideranças de Brasil inteiro, a diretoria da CGADB, diretoria da CPAD. O que eu fiz, irmãos? Perdi algumas noites de sono, me preparei, estudei. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu já sabia que a CPAD não tinha nada na área. Eu sabia que a CPD não tinha material nenhum sobre ideologia de gênero. Eu estou falando do ano de 2018, quando no Brasil explodiu aquela discussão de ideologia de gênero entre Marisa Lobo, Marco Feliciano, Lauriette, Magno Malta, Bolsonaro, aquela turma toda contra turmas de esquerda. Turmas de esquerda querendo aprovar projetos, querendo aprovar a Base Nacional de Educação, a BNCC, se eu não estou enganado, a Base Nacional Comum Curricular, que inseria ali a identidade de gênero, inseria os ensinos de gênero na educação. A CPAD nessa época não tinha nada para munir as igrejas brasileiras desse problema que estava acontecendo. E aí na minha ministração em que eu fui ali chamado para fazer, o que eu fiz, irmão? Eu fiz igual a José. Eu disse: olha gente, a CPAD precisa de um material nessa área, está na hora de nós instruirmos os nossos pastores e a nossa liderança acerca desse tema. Irmão, não é que deu certo. Pastor Ronaldo Rodrigues, diretor-geral da casa, até hoje diretor-geral da CPAD, no final me chamou e ele entendeu o meu recado. Foi igual o Faraó, Ele chegou para mim e disse: Adriel, sabe que você tem razão, CPAD não tem nada na casa, por isso eu quero que você escreva. Glória a Deus e aleluia. Sabe por que eu digo isso para você? Porque todos os meses, dezenas de materiais são enviados para a CPAD. Dezenas, irmãos, eu não vou dizer centenas porque eu não tenho certeza. Dezenas de materiais são enviados para a CPAD para serem publicados, de autores que têm a esperança de ter o seu material veiculado na maior editora da América Latina no ramo gospel. E aí eu tive o prazer de receber o convite do diretor da casa. Eu fui convidado a escrever. Eu não pedi, entre aspas, Eu não pedi, me convidei, digamos assim, Mas ele me procurou para fazer esse convite. Assim foi José, irmãos. Só que entenda que o que aconteceu com José não é fruto do que ele viveu nesse momento, é fruto da sua história. Porque nenhuma bênção acontece do dia para a noite. Eu não fui convidado para escrever um livro para a CPAD simplesmente porque eu estava num evento, porque eu tinha uma história ministerial. Eu tinha intimidade com Deus, eu tinha algumas relações de amizade que me colocaram naquele ambiente, porque se o Luaran Lins não me conhecesse, ele não teria me ligado. Se eu não tivesse o arcabouço teórico e filosófico e acadêmico do curso de psicologia para poder escrever isso, eu também não seria ali requisitado para escrever. Eu me preparei para aquilo. Entenda que o que aconteceu com José foi a mesma coisa. José, quando é lançado numa cisterna, num buraco, pelos seus próprios irmãos, ele estava dando os seus primeiros passos para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. E aí eu pergunto para você: é dessa forma que Deus age? Infelizmente é. Irmão, é loucura pensar nisso, aos olhos humanos, de que o sofrimento vai causar maturidade, mas é. Quem frequenta as quintas-feiras com muita assiduidade aqui, eu parabenizo você e convido quem não vir para que aqui esteja, sabe que eu vivo falando sobre isso. Momentos de felicidade não trazem maturidade, momentos de paz, de alegria, de esperança, festa, irmão, é bênção, mas não traz crescimento, porque o crescimento vem com sofrimento, o crescimento vem com problemas, a vitória vem com batalhas, e a própria palavra vitória já dá a entender que é o vencimento, que é uma guerra vencida, porque não existe vitória sem batalha. Então, se algo Deus prometeu na tua vida,
Se algum dia Deus disse que vai te usar, se algum dia Deus lançou uma palavra profética sobre você, se você tem um desejo no seu coração de ser usado por Deus na sua área de direito, na sua área de saúde, no ministério, quem sabe pregando, cantando, exaltando, adorando, se Deus te chamou para ser aqui um obreiro, presbítero, um diácono, um auxiliar, não importa, se Deus te chamou para algo, esteja preparado, porque é o sofrimento na tua vida que vai causar o crescimento. Eu não queria dizer isso, mas é a verdade. Irmão, a partir do momento em que José é lançado ali naquela cisterna, sendo, tentado, ou nem tentado é a palavra correta, mas ali quase morto pelos seus próprios irmãos, porque tinha alguns que disseram: vamos matar ele, vamos lançar para as bestas do campo, para os animais ferozes do campo. E aí alguém disse: não, vamos vender, deixa ele, a própria sorte dele. E foi ali o trajeto que Deus trouxe para a vida de José. Aí eu vejo, irmãos, que José perdeu a confiança dos seus irmãos, perdeu o carinho dos seus irmãos, perdeu o contato com o seu pai. Naquele momento José começa a entender que são as perdas, os sofrimentos e os problemas que causam o nosso crescimento. Por isso, eu quero que você entenda nessa noite, que se você está passando por um momento difícil, se talvez o coração está apertado, você não sabe o que está acontecendo, você não entende de onde vem tanto problema, você não consegue compreender o porquê que tem angústia, você não consegue compreender porquê que as pessoas não gostam de você, você não consegue compreender porque sai de uma batalha, vai para outra, você não consegue compreender porque tem tanto problema para ser vencido. Eu estou dizendo nessa noite para você, é porque Deus tem algo grande na tua vida, e está te preparando para te levar para o palácio, assim como aconteceu com José. Mas veja que aqui palácio, na minha ilustração, não é o glamour, não, é a bênção de Deus, é a vontade de Deus, porque não existe palácio melhor, não existe lugar melhor, não existe melhor lugar no mundo do que o centro da vontade de Deus. Então, se você está passando por alguma situação, entenda que Deus está no comando de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus te escolheu para esse tempo. Eu vivo falando isso nas quintas-feiras, mas Deus te escolheu para esse tempo, para esse momento. Não é por acaso que nós nascemos, não é por acaso que você nasceu, não é por acaso que você está aqui plantado nessa noite, nesse dia. Entenda uma coisa, irmão, eu sei que eu vou filosofar um pouco agora, mas vai lá, se conecta comigo, olha para dentro, olha para o meu nariz aqui para você me entender, tá? Vamos lá. Quem define aqui onde nasceu? Alguém define onde nasceu? Não. A gente define o nosso futuro, mas onde nós nascemos, nosso passado, nós não definimos nada. Você não escolheu a cidade, você não escolheu o país, você não escolheu o ano, você não escolheu a família. Simplesmente quando você tinha seus 2, 3 anos de idade, você começou a tomar consciência de vida de algo que Deus tinha te dado. Amém? Perfeito. Agora me entenda, já que você entendeu o que eu estou dizendo, me entenda. Se nós não escolhemos aonde nascemos, o tempo que nascemos, o porquê que eu, Adriel, não nasci lá no ano de 1689? Não, por quê? Não sei. Não tem uma explicação lógica para isso. Por que que você não nasceu? Por que que você talvez não tenha nascido lá no ano de 329? Não sei. Por que que eu não fui conterrâneo de Lutero? Não sei. O que eu sei é que Deus definiu isso para a minha vida. E se Deus definiu isso para a minha vida, eu entendo que Deus me queria aqui, neste lugar, aqui em Chapecó, em 2022, porque Ele tem um projeto com a minha vida. Assim é com você. Deus te escolheu para esse tempo. Então a primeira coisa que eu entendo, que eu aprendo, que eu consigo extrair desse texto, é que não existe acaso. Não existe acidente cósmico, não existe Big Bang, existe sim o projeto de Deus para mim e para a tua vida, existe um caminho de Deus para mim e para a tua vida, existe um desejo de Deus para mim e para a tua vida, existe um propósito de Deus para mim e para a tua vida, e é papel nosso, é dever nosso, estar debaixo desse propósito e entender que Deus tem toda a ciência de trazer problemas, de trazer dificuldades, de trazer sofrimentos para nos amadurecer e nos levar para lugares ainda maiores, porque entenda que Deus não quer você apenas aqui, Deus quer você mais para frente, Deus quer você mais para cima, Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja ainda mais excelente, porque membro de banco é prego parafuso, você é alguém na presença do Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu consigo compreender que para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem um papel, para cada um Deus tem uma finalidade.
Por isso, entenda uma coisa: você estar aqui, você estar inserido nessa sociedade não é acidente. Você estar inserido neste local não é acidente. Você fazer parte dessa sociedade não é acidente. Então para, irmãos, me perdoe aqui, mas como eu sou pastor dirigente dessa igreja, eu tenho essa autonomia pastoral para dizer para você: para de fugir daquilo que Deus tem para você. Pare de fugir daquilo que Deus projetou para você. Para de ficar se esquivando assim como fazia Moisés. Eu preguei isso quinta passada. Mano, pensa num homem chorão, era Moisés. Eu não sei falar. O povo não vai acreditar em mim. Para cada desculpa que Moisés dava, Deus pegava as mãos assim, de maneira não literal, né? Mas Deus pegava as mãos e dava na orelha de Moisés. Acorda, rapaz. Para de choramingar. A Bíblia não diz isso, né? Ou melhor, a Bíblia diz, está lá em São Adriel, capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que Deus pegava Moisés e empurrava ele. Está isso lá escrito, irmão? Não, é brincadeira minha, claro, né? Mas é como se Deus fizesse isso. Vai, eu estou te ajudando. Vai, meu filho. Quem está falando é eu sou. Não é pouca coisa não. Aqui tem café no bule, Jesus dizia, ou melhor, Deus dizia para ele. Por quê, irmãos? Porque Moisés, assim como nós, às vezes quer se esquivar das situações, quer se esquivar dos problemas, quer se esquivar do que está acontecendo. A gente quer fugir do confronto, a gente quer fugir da batalha, a gente quer fugir da briga, a gente quer fugir dos desafios, a gente quer fugir da promoção na empresa, a gente quer fugir do ministério, a gente quer fugir do departamento, mas não entende que é justamente nesses desafios que Deus traz crescimento, é justamente nesses desafios que Deus nos amadurece. Por isso, em nome de Jesus, não fuja daquilo que Deus tem para você, não fuja daquilo que Deus projetou para você, porque nós estamos debaixo da vontade de Deus. Pastor, mas é porque tem alguém melhor do que eu. É a desculpa que eu mais ouço como pastor. Tem alguém mais preparado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pode até ser que tenha alguém mais preparado do que você. Ou você acha que não teria um outro pastor mais preparado do que eu para ser o dirigente aqui do Templo 7? Tem. Só que o fato é que Deus me escolheu para esse tempo. E tem uma coisa que eu aprendi desde cedo no meu ministério. E entenda você da forma que você quiser, que eu vou te respeitar de maneira muito tranquila. Mas eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou. Não é se achar. Não é se achar. Eu tenho convicção do meu potencial e daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei o projeto de Deus na minha vida. Eu não fico me diminuindo perante os outros, também não fico me aumentando. Eu também não fico dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu também não fico dizendo que eu sou melhor, não, eu não faço isso. Mas eu também não preciso me diminuir. Eu também não preciso simplesmente me excluir. Por quê? Porque eu tenho convicção do chamado que Deus tem na minha vida. Eu tenho convicção daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho convicção das capacidades que Deus me deu. Eu tenho convicção do dom que Deus me deu. Por isso entenda que por mais que haja pessoas especiais, por mais que haja pessoas mais capacitadas, por mais que haja pessoas mais gabaritadas, é para você que Deus deu esse desafio. É para você que Deus deu esse ministério. É para você que Deus deu essa voz linda para cantar. É para você que Deus deu a capacidade de pregar. Ou talvez, pastor, eu não tenho a voz bonita para cantar, eu não tenho a capacidade de pregar. Talvez Deus colocou nas suas mãos a capacidade de conquistar as pessoas, para que lá onde que você reside, você falar do amor de Deus. Ou talvez Deus te deu a capacidade de lidar muito bem com as redes sociais, e por meio das redes sociais você falar de Jesus. Porque veja que enquanto que eu estou pregando para um público de 300, 400 pessoas, alguém usado por Deus de maneira poderosa nas redes sociais pode alcançar milhões. Então para cada um Deus tem propósito. Não é apenas microfone, não é apenas gravata, é a chamada de Deus. Fique dentro do projeto e da chamada que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas aí vamos voltar em José. Só que a gente precisa entender que todo processo de crescimento tem as suas perdas. Então eu quero que você compreenda e grave isso. Para crescermos é preciso doer. Até uma criança tem dores de crescimento. Eu não sou pediatra, mas tenho um menino de 4 anos. E como pastor a gente acaba lidando com muita gente. E a gente tem muitos casos clínicos de crianças que têm dores, apenas pelo crescimento. Ai, meu filho está doente. Às vezes não é, às vezes claro que é. Mas às vezes
São as dores de crescimento que toda criança tem. Irmãos, as dores são comuns na vida. As dores são comuns no dia a dia. Eu estou lendo o livro, apesar de que parei para começar outro, agora tenho que voltar de novo a ler. Justamente fala sobre a dor do crescimento, a dor da liderança. Porque quanto mais nós nos dispomos a estar diante da presença de Deus, mais nós vamos entender e precisamos compreender que estamos dispostos a sofrer. Olha, pastor, que mensagem para o domingo, irmãos. Eu estou te vacinando. Talvez hoje a minha mensagem não seja tão motivadora, talvez seja uma mensagem de vacinação, para que amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você começar a enfrentar os seus pepinos, você lembrar que o que está acontecendo é maturidade para que você cresça, porque a promoção que você está buscando, não vai vir apenas pela bajulação do seu chefe, vai vir pela experiência que Deus te deu. O crescimento no ministério, aos presbíteros, aos diáconos, aos evangelistas que aqui estão, chegará o seu momento de ser pastor também. Mas entenda que o pastoreio, entenda que o ministério não é um presente humano entregue aos homens, é um presente divino, e nós só vamos ganhar a partir do momento que estivermos maduros para isso. Irmãos, eu vejo isso no meu ministério. Eu e a Thalita começamos liderando a igreja com 30 pessoas, Mina Brasil, lá em Criciúma, né, amor? Nossa primeira igreja. Irmão, pensa numa experiência gostosa que a gente teve. Foi incrível. Se hoje nós estamos aqui é porque começamos lá numa igreja de 30 pessoas, fazendo culto para 4, irmão, para 5. A Thalita cantava, eu orava, ela pregava, eu chorava, ela profetizava, eu limpava. Irmão, era nós dois, né? Tinha lá mais alguns irmãos lá para ajudar, mas era eu e ela, irmão, né? Como diz o bom ditado, eu chutava, eu batia o escanteio, corria, cabeceava, comemorava o gol, botava a bola na marca do meio de novo, apitava e começava o jogo tudo de novo. Era assim que funcionava. E eu nunca reclamei, porque eu sempre entendi que Deus tem processo na nossa vida. Então entenda que nada começa grande, tudo começa pequeno, tudo começa com dores, tudo começa com problemas. E José me ensina isso, porque quando ele é jogado dentro do buraco, dentro de uma cisterna, dentro ali de uma valeta, para nós entendermos, ele estava ouvindo os seus próprios irmãos dizendo: vamos matar essa criatura aí, só incomoda, ô bicho abusado, está dizendo que vai ser líder sobre nós? Cara, se acham. Vamos dar uma lição nele, vamos mostrar para ele quem é que manda aqui, vamos mostrar para ele quem é que manda nessa família aqui. Irmão, ele ouvindo tudo isso, e aí de repente Deus intervém e diz: não vou matar não, vamos vender para uma caravana de ismaelitas para que seja levado para algum lugar. E aí para onde ele é levado? Para o Egito. Mas entenda que no processo de crescimento da liderança de José, ele precisou passar por perdas. E aqui tem uma primeira verdade que eu quero falar para você acerca do meu texto. É que José é jogado na cova e aprende a lidar com perda. Ele perdeu a confiança das pessoas que amava. Ele perdeu o carinho do pai, o abraço do pai, o aconchego da mãe. Ele perdeu a confiança dos seus irmãos. E ele perdeu muito em especial a sua liberdade e a sua dignidade. Não que ele tenha perdido de fato, mas ali sua dignidade foi jogada no chão, quando ele, de homem livre, de um filho amado, é jogado como escravo diante de uma caravana. Então uma coisa que eu quero ensinar para você, é que se você estiver disposto a crescer, você vai ter que lidar com perdas. É preciso lidar com perdas. Pastor, não quero crescer. Então beleza, só que você precisa entender que você vai ficar estagnado, parado, você não vai avançar para lugar nenhum, porque até mesmo o crescimento emocional exige perdas. A gente precisa deixar algumas coisas de lado. E essa semana o pastor Alana me mandou uma frase fantástica. Ele deve ter encolhado em algum livro, alguém mandou para ele, não sei. Mas é uma frase que eu já tinha ouvido, mas eu nunca mais tinha lembrado. E eu vi essa frase, e a frase é bem simples. A frase diz o seguinte: se você estiver caminhando para um objetivo, não para ficar olhando para cada cachorro que late do seu lado, senão você não chega. Irmão, pensa na beleza dessa frase. Pastor, eu estou diante do meu propósito, mas daí eu fico parando para reclamar de cada situaçãozinha. Alguém fala mal de mim, pastor. Eu fui na igreja esperando um abraço do pastor, o pastor nem me olhou. Lá na minha empresa ninguém gosta de mim. No departamento dos adolescentes, dos jovens, das irmãs, ninguém me dá oportunidade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que são isso? São pequenos problemas da vida. São cachorros, são cães que ficam latindo, tentando nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Se você parar para lançar pedra em cada cachorro que fica latindo, em cada cão que late do seu lado, você não vai avançar, você não vai crescer.
você não vai seguir. Entenda uma coisa: estabeleça um alvo, estabeleça um objetivo na vida espiritual, na vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida profissional, e não pare de andar até você chegar, porque aquele que para ficar ouvindo bobicinhas não cresce, não avança. E Deus quer que eu e você cresça na presença do Senhor Jesus. Mas a gente precisa lembrar que tem que ter perdas. Irmão, todos nós temos perdas na vida, né? Por exemplo, eu perdi algumas roupas, gente. Não é porque a Thalita perdeu, não é porque eu deixei em algum lugar. É que os meus ternos antes fechavam, gente. Não fecha mais. Tu sabe como é que é, né, Júnior? O Júnior entende. Gente, esse Júnior é uma figura. Eu cumprimentei ele no começo e disse para ele: Júnior, que barrigão, hein? É igual o teu. Vigia, Júnior. Eu vou tirar tua carteirinha de membro, hein, Júnior? Tu não vigia, não. Gente, deixa eu dizer para você: todos nós perdemos alguma coisa na vida. Todos nós perdemos algo. Pastor Fabiano, por exemplo, perdeu os cabelos, né? É só para dar uma brincada com você, para dar uma descontraída. Todos nós perdemos algo. Mas eu não estou falando dessas perdas. Eu estou falando de perdas emocionais. Eu estou falando de amigos que muitas vezes nós deixamos de lado. Porque, irmão, ai, que legal que eu lembrei disso. Deixa eu te dizer uma coisa: nem todo mundo está disposto a crescer como você está. E aí, a partir do momento em que você cresce, você precisa deixar algumas pessoas para trás. Isso é muito profundo. Porque a partir do momento em que você segue os degraus da escada da vida, alguma coisa vai ficar para trás. Familiares, amigos, pessoas que você conhece e confia. Irmão, só não pode deixar para trás esposa e filhos, tem que levar, nem que seja carregado, mas tem que levar. Quando a gente está disposto a avançar, alguma coisa vai ficar para trás. E foi isso que José viveu. José começou a compreender que para o crescimento da vida dele, ele tinha que deixar algumas coisas, e ele deixou. Por mais que ele foi forçado diante da situação, mas eu e você aprendemos que a vida nos força muitas vezes a deixar algumas coisas para trás. Então a primeira verdade é que você precisa abrir mão de algumas coisas para poder crescer. Abre mão de tempo para poder se dedicar à presença do Senhor Jesus. Abre mão, quem sabe, de uma noite de descanso para você fazer um curso teológico. Glória a Deus e aleluia, né, pastor Fabiano? Abre mão de um domingo, dormir até às 10 para você vir na escola bíblica dominical. Abre mão de confiar apenas na sua capacidade e passar a confiar em Deus quando você entrega o seu dízimo. Aprender a confiar em Deus quando coloca as suas situações diante da presença de Deus em oração. Irmãos, a gente precisa aprender a confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, as perdas são minimizadas. As perdas são maximizadas quando a gente tem a mania de achar que nós temos a capacidade de fazer tudo. Irmão, sejamos sinceros, eu não estou aqui bancando hipócrita. Nós homens somos top nisso. A gente homem é top em querer resolver as coisas. Esses dias alguém disse assim para mim: pastor, quando eu já não tinha mais saída, eu fui para a oração. Eu disse: é bonito, né? Ao invés de orar primeiro, pedindo a direção de Deus, tenta tudo primeiro para depois orar. E aí depois parece que o Espírito Santo fez o mesmo que fez com Moisés. Se Deus dava uns tapão na orelha de Moisés, o Espírito Santo fez o mesmo comigo. Eu disse: o que você está falando? Você faz às vezes igual. Você tenta resolver tudo com tua capacidade. Você tenta resolver com relacionamentos, com amigos, com pessoas que conhecem, com dinheiro, com isso, com aquilo. E aí depois, quando não tem mais jeito, parece que a gente se desespera. E meu Deus, a gente precisa fazer isso antes. Então por que eu estou dizendo isso para você? Porque da mesma forma como José, nós precisamos confiar em Deus. Pastor, de onde você está tirando esse texto que José confiou? Sabe por que eu digo que José confiou? Porque quando ele chegou na casa de Potifar, ele fez igual criança mimada, birrenta, esperneando: eu não quero ficar aqui. Ele fez isso? Não. Ele se vendeu para a mulher de Potifar? Ele caiu na tentação da mulher de Potifar? Também não. Ele foi fiel, foi acusado de assédio sexual, foi acusado de tentativa de estupro, porque foi isso que a mulher de Potifar disse. Foi acusado de tantas coisas injustas, mas não abriu a boca, porque ele confiava em Deus, ele sabia que tudo vinha de Deus. José nos ensina que nós precisamos confiar quando as perdas acontecem. Pastor, mas estão me injuriando. Confia em Deus, porque a justiça vem de Deus. Pastor, mas eu estou trabalhando e quem aparece é o outro. Confia em Deus, porque é nele que está a nossa esperança, é nele que está o nosso coração, é nele que está aquilo que nós buscamos.
é nele que está o nosso coração. Irmão, aprenda a confiar, aprenda a perder, aprenda a abrir mão. Só não abra mão de Jesus, só não abra mão da sua família, só não abra mão do amor, mas o resto, querido, dinheiro, finança, amigo, pessoas que só te jogam para trás, lança de lado e vai para a presença do Senhor Jesus, porque é nele que nós encontramos a excelência de vida. Aleluia! As perdas, isso aqui é forte, as perdas nos preparam, irmãos, para os projetos maiores. Eu vejo isso na minha vida. Chapecó para mim é uma escola. E eu vou dizer isso porque ele não está aqui, mas o pastor Lalana tem me ensinado muito pelo estilo de gestão e de liderança dele. Porque durante 15 anos eu trabalhei debaixo de uma visão de liderança que era do pastor João Seno e do pastor Roberto. 2 pastores que eu amo, são meus pastores do coração, mas me ensinaram e me fizeram quem eu sou hoje. E com o pastor Lalana hoje eu tenho uma outra escola, um outro estilo de liderança, de gestão, de pastoreio, de espiritualidade, e eu estou aprendendo muito. Então eu vejo, queridos, que Deus preparou a mim e a Thalita para tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, assim como Deus te prepara para tudo aquilo que está na sua vida. E aqui tem um mistério. Sabe qual é o mistério? É que às vezes quando a gente ganha de mão beijada a gente não valoriza, a gente precisa viver um processo. Por exemplo, quantas histórias que você conhece de filhos que ganharam heranças milionárias ou bilionárias e perderam tudo? Tá, também tem histórias de filhos que deram sequência nas obras do pai, eu sei que tem, eu sei, não estou generalizando, mas infelizmente a grande maioria dos filhos que assumem os impérios do pai acabam não dando continuidade, porque lhes falta experiência. Por exemplo, Adão ganhou a vida de graça, né? Ai pastor, não é pejorativa a minha fala, mas entenda, Deus deu a vida para Adão e deu tudo de graça, deu tudo de mão beijada para ele, deu a esposa para ele, e aí o que aconteceu? Na primeira oportunidade Eva lança tudo, Eva simplesmente abre mão de tudo, por causa de uma maçã, por causa não apenas da maçã, mas por causa dessa liberdade, dessa autonomia de ser igual a Deus, e aí vem Jesus, vamos fazer esse comparativo de Adão e Jesus, e aí vem Jesus, e aí Deus, não que isso seja bíblico, tá? Isso é pensamento meu, eu acho que Deus, não que Deus erra, irmão, Deus não erra, mas Deus fez diferente. Deus, ao invés de mandar o Jesus pronto, Deus, ao invés de mandar o filho pronto para a terra para salvar a humanidade, porque ele poderia fazer isso, ele poderia pegar um anjo pronto, mandar para a terra e dizer, ó, vai lá, salva aquela tropa lá, salva aquelas criaturas lá que eles estão precisando. Deus poderia ter feito isso, poderia, mas não fez. O que ele fez? Ele fez uma mulher gerar um filho do seu ventre. Deus fez Jesus passar por todas as etapas da vida: nascimento, infância, adolescência, juventude e a vida adulta para começar o seu ministério. Outra coisa que eu vou te falar, não sei se você já pensou sobre isso, Jesus começa o seu ministério com que idade? Que idade que Jesus começa o ministério? 30 anos. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero que, olha dentro do meu nariz aqui para você aprender e entender o que eu estou querendo dizer para você. Você acha que Jesus ficava trancado em casa até os 30 anos? Sim ou não? Não. Ele tinha vida social, ele trabalhava, tinha carpintaria. E aí o que acontecia? Acontecia que, quando Jesus passava, por exemplo, pelos paralíticos, pelos cegos, pelos doentes, pelos aleijados, por que Jesus não curava? Para pensar um pouquinho. Por que Jesus não curava sabendo que poderia curar? Se era só ele estender as mãos e curar aquelas pessoas? Para pensar. Você vai dizer, Jesus foi egoísta? Não. Ele sabia quem ele era? Sabia. E por que ele não fazia isso? Para pensar, irmãos. Isso aqui é profundo. Por que Jesus passava por pessoas sofridas, sabendo que apenas estender as mãos poderia salvar elas e nunca fez? Porque Jesus estava vivendo o seu processo, porque ainda não era o tempo, porque papai do céu ainda estava preparando Jesus para isso. Esse é o segredo de José. É que se José, adolescente, fosse colocado numa posição de destaque, ele não teria capacidade de gerir o povo do Egito, de fazer a gestão de todo aquele confronto, de toda aquela situação, de todo aquele conflito. Ele não teria capacidade de vencer e de ser vitorioso como ele foi, se ele tivesse sido pego lá ainda na sua adolescência. Davi a mesma coisa. Jessé chega na casa de Davi e diz, nenhum dos irmãos é. Tem mais algum? Alguma coisa está estranha aqui. Davi fala, não, Jessé, eu vou te falar uma coisa,
né? Quem estava falando isso é o irmão, a Bíblia não diz, tá? Mas Jessé disse assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. O profeta disse assim: tem alguma coisa errada aqui. Não são esses que eu estou sentindo de Deus aqui de ungir. E aí é onde o pai de Davi diz o quê? Não, tem mais um, está lá. Está lá. A Bíblia diz ainda que ele disse assim, ó: cuidando de poucas ovelhas. Olha o desprezo, irmão. Olha o desprezo daquele menino. Profeta na casa, família reunida ao redor de uma mesa, né? E sempre que alguém chama o profeta, sempre que alguém chama o pastor, geralmente tem banquete, irmão. Glória a Deus, aleluia. Por isso que pastor engorda, irmão, não é fácil. E aí estava lá o profeta. Onde é que estava Davi? Trabalhando sozinho no campo, cuidando de ovelha, cheirando ovelha. E aí o que o profeta diz para ele? Pode mandar chamar, unge Davi. E aí Davi agora é rei de Israel. É isso que acontece? Não. Leva muitos anos para que de fato a promessa de Deus aconteça na vida de Davi. Leva muitos anos para que o ministério de Jesus aconteça. Leva muitos anos para que aquilo que Deus tinha na vida de José aconteça. E aí está eu e você, vamos incluir nesse meio para não ficar pesado a minha palavra. E aí está eu e você achando que as coisas de Deus têm que acontecer em um ano. E aí está eu e você achando que Deus falou comigo, vai acontecer. Talvez não é agora, talvez ainda não é um ano que vem, talvez ainda você não esteja preparado, talvez você não tenha maturidade, talvez você ainda não tenha espiritualidade, talvez você ainda não tenha um corpo espiritual, emocional preparado para os conflitos. Essa é a beleza e a mensagem de José, porque a partir do momento em que nós nos preparamos, em que nós nos dedicamos, em que nós nos fazemos crescer o nosso ministério através das dores, Deus coloca diante das nossas mãos o que é maior. Por isso entenda, as perdas nos preparam para os projetos maiores. Deus tem algo maior na tua vida. Deus tem algo maior no teu ministério, na tua família, na tua casa. Deus quer te usar de maneira poderosa, gloriosa nesta cidade. Chapecó não será a mesma pelo teu testemunho e pelo teu trabalho, mas entenda que enquanto isso não acontece, Deus está te preparando, Deus está te amadurecendo, e chegará o dia da vitória na tua vida. Aleluia! Pastor, mas dói, eu sei. Eu sei que dói. Dói em mim às vezes o crescimento do meu ministério. Dói na minha família o crescimento do nosso ministério. Dói nos familiares que nem aqui em Chapecó estão, o crescimento do nosso ministério. Quem é mais próximo de mim, da Thalita, sabe que foi uma ruptura muito grande eu e a Thalita estar aqui em Chapecó saindo de Criciúma, por conta das questões familiares minha e dela. Mas nós viemos com o coração aberto, entendendo que aqui Deus tinha uma chamada e um propósito para nós. Uma outra cidade, que eu não vou falar qual, uma outra cidade, a gente chegou aí, conversar com o pastor, visitamos a igreja, tomamos um café na casa do pastor presidente. Irmão, vou falar quem é também, não tem nenhum problema. Lá em Joinville, com o pastor Sérgio Melfior. Fomos na casa dele, tomar um café com ele. Estava tudo certo a nossa mudança para Joinville. E aí, num primeiro momento, Deus não tocou no coração da Thalita. E aí depois, quando parece que Deus deu ok para ela, Deus negou o ok para mim. Primeiro ela não queria, depois eu não queria, e a gente não entendeu, voltamos para Criciúma frustrados. E quem entende um pouquinho do que é essa vida ministerial nossa, sabe que quando você nega um convite para o pastor Sérgio Melfior, o vice-presidente da convenção, é como se eu estivesse fechando todas as portas do meu ministério para toda a vida. Irmãos, a gente voltou para Criciúma um pouco frustrado, chateado, eu com o coração apertado. Pastor Roberto olhou dentro dos meus olhos e disse: você tem certeza? Você tem certeza que você está fazendo? Eu disse: eu tenho. Estou com o coração em paz. Um ano depois o pastor Lalana me liga, e aí parece que isso desceu ao meu coração e ao coração da Thalita com uma graça que não tinha descido em Joinville, porque eu entendo que Deus não queria nós lá, Deus queria eu e ela aqui. Eu entendo que talvez esse primeiro processo de mudança para Joinville fosse um botão que fosse ligado dentro da nossa família, para a família entender, um dia eles vão ter que sair. O processo de mudança para Joinville é como se fosse o pontapé inicial da mudança, porque daí a partir daquele momento a família começou a se tocar, um dia eles vão ter que sair. Entenda que Deus ter nos trazido para cá não foi fácil. Eu estou abrindo o meu coração e contando isso para você, para que você entenda que o que você está vivendo é de Deus, o problema que você vive é de Deus, a situação que você vive é Deus permitindo que você cresça, a situação lá no seu escritório é de Deus, porque Deus tem coisas maiores para nós.
Mas os projetos maiores só são alcançados quando nós temos a maturidade para alcançar os projetos maiores. Porque criança, irmãos, brinca com coisa de criança. Adulto brinca com brinquedo de adulto. Não tem como uma criança brincar com o brinquedo de um adulto. Não tem como uma criança de 4 anos andar dentro de um kart. O pastor está falando de brinquedo, estou para você entender que até mesmo um brinquedo precisa de maturidade de idade. Assim é vida, assim é ministério, assim é a sua vida profissional. Você não vai crescer na sua vida profissional, você não vai crescer dentro da empresa que você trabalha, se você não se dispõe a amadurecer, se você não se dispõe a novos desafios. Você não vai crescer no ministério de Deus, se você não se propõe a novos desafios. Ah, pastor, está tudo certo, eu nunca fiz curso teológico, mas eu tenho EBD. Ah, pastor, está tudo certo, eu não sou dizimista. Querido, entenda uma coisa: a partir do momento em que nós nos dispomos a crescer, nós precisamos estar preparados para abrir mão, para vencer, para crescer, para tirar tempo, para fazer com que a coisa de Deus aconteça. Por isso entenda que Deus tem coisas grandes para nós, e o grande de Deus vai acontecer na sua vida, quando você estiver preparado para isso. O relógio está certo, meu Eduardo? Está errado aquilo lá, tem que corrigir aquele relógio lá. Segunda verdade que eu quero falar para você: quando José vai para a casa de Potifar, ou melhor, ele vai primeiro para o mercado de escravos. Lá no mercado de escravos, Potifar olha para ele e vê nele um bom moço, porque a compra dos escravos não acontecia por capacidade intelectual, acontecia por capacidade física, né? Eu que esse corpício aqui, por exemplo, para escravo, acho que não ia dar certo, irmão, né? Brincadeira e misericórdia, porque a escravatura nunca foi motivo de piada, né? Mas José tinha, né, um corpo bom, era de boa aparência, tinha ali, né, uma estrutura muscular excelente para ser um escravo. Quando o Potifar olha para ele, pensa: esse cara aí é bom, eu vou levar ele para ser meu escravo, né? E aí leva. Só que junto levou um combo, irmãos. Qual era o combo? Bom corpo, boa mente. Porque ele começa a tomar conta da casa de Potifar de uma maneira incrível que nunca tinha acontecido. Irmão, o moleque era tão bom que até a mulher de Potifar conquistou. O cara era fera. Só que daí acontece o que todos nós sabemos, né? A mulher de Potifar tenta, né? Vamos ser adultos, as crianças desceram aqui. A mulher de Potifar tenta, né? Talvez a sua vida sexual com Potifar não estava legal. Quando ela viu o molecão ali à disposição, ela pensou: é ele, vou cair matando, vou investir no menino. Não deu certo. Por quê? Porque ele era fiel, porque ele sabia quem ele era, porque ele tinha convicção do seu chamado, porque ele não parou para ficar dando ouvido para cada cão que latia, porque ele não parou para ficar dando ouvido para cada pessoa que o criticava, ele não parou para ficar ouvindo as tentações que vêm. Irmão, deixa eu fazer esse paralelo, deixa eu aplicar isso aqui para você. Talvez lá na sua empresa, eu não sei porquê, Deus está me levando a falar muito sobre a questão profissional. Talvez lá na sua empresa vai chegar propostas para você, proposta de infidelidade, proposta de coisas não legais, propostas, quem sabe, de fazer coisas erradas. Tudo isso são o quê? São cães latindo do seu lado, te impedindo de chegar no seu destino. Na igreja a mesma coisa. Alguém chega para você e diz: ai, que palavra do pastor, ai, o pastor falou sobre a sexualidade hoje no culto. Irmão, para de ouvir cachorro, para de ouvir cão latindo. Uma vez eu ouvi uma mensagem do bispo T.D. Jakes, americano, numa Slavec, que eu e a Thalita participamos em São Paulo, Águas de Lindóia. Eu não esqueço até hoje, uma mensagem que ele disse, sabe o que era? Ele disse o seguinte: você sempre verá os lobos uivando para a lua, você sempre verá os cães uivando para a lua, mas você nunca verá uma lua, ou uma não, né? A lua se prostrando aos cães. Irmão, pensa na beleza dessa frase. Você sempre verá os lobos uivando para a lua, mas a lua nunca vai se prostrar para os lobos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você é uma lua na presença de Deus. Você está acima de tudo que está acontecendo. Deus te projetou, Deus te pegou e te colocou aqui em cima. Só que aqui embaixo fica quem tem ciúme, quem tem dorzinha de cotovelo, fica quem não quer ver o seu crescimento. Aqui embaixo fica as pessoas que não gostam de você. Não gostam porque você é gordo, porque você é magro, porque você é careca, porque você é cabeludo, que você usa blazer, que você usa sapato. Irmão, tem gente que não gosta de nós por qualquer coisa.
Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode parar, você é lua, você não se dobra perante esses problemas, você não é um cão latindo para a lua, você é a lua que não se prostra, é os cães que latem para você, é o inimigo que vai tentar você, mas você estará lá em cima, brilhando, bonito, cheio da presença de Deus, porque esse é o projeto de Deus na tua vida. E aí acontece isso com José. José está lá na casa de Potifar. E aí o que ele lembrou? Eu sou fiel. A mulher de Potifar era um lobo uivando para a lua. Quem era José? A lua. José olhou para ela e disse: sai para lá, Satanás. José olhou para ela e disse: eu não quero você não. Não vou me vender. Não é uma relação sexual, não é uma noite de prazer que vai me tirar do meu propósito. Ai pastor, ele sabia que chegaria a governador do Egito? Não sei, a Bíblia não fala. Mas o fato é que ele sabia que alguma coisa Deus tinha na vida dele, porque Deus já tinha falado com ele quando ele era criança, que os molhos, os feixes deles eram maiores que os feixes dos seus irmãos, que ele seria líder, né, dos seus irmãos, da sua família. Deus já tinha mostrado para ele que de alguma forma ele ocuparia um espaço de liderança, um espaço de poder, um espaço administrativo. E aí quando José está lá na casa de Potifar, injustiçado, Deus fala comigo aqui para você: pastor, mas lá na empresa eu estou sendo injustiçado. Fica fiel, permanece firme na tua presença, na presença de Deus, porque as mentiras nunca encobrirão as verdades, as mentiras nunca serão sobressaentes sobre as verdades, porque a verdade de Deus sempre permanece. José foi fiel, ele não abandonou a sua fidelidade com Deus, mesmo passando momentos de perdas, mesmo passando momentos difíceis, mesmo sendo injustiçado. José, ele entendeu que para vencer os problemas, ele tinha que ter convicção de quem ele era. E é por isso que eu disse no começo para você: irmão, me chama de gordo, fica à vontade, eu não estou nem aí, irmão, eu sei que eu sou. Ai baixinho, eu também sou, e daí? Qual é o problema? Ah, é feio, sou mesmo, irmão, não estou nem aí. Essa é a situação. Tem gente que é chamada de feia. Ai, mas de feio, me chama de feio. Irmão, no final eu quero orar por você, mas eu vou orar com um tapão na orelha, porque tem gente que para por qualquer coisa. Ai pastor, é porque o fulano não me cumprimentou. Querido, pelo amor de Deus, eu te cumprimento. Se é por isso, vem aqui, depois te dou um abraço. Se for mulher e acima de 60, porque eu sou muito respeitoso, te dou até um beijo. Pelo amor de Deus, gente, a gente vive um tempo de muito mimimi. Me perdoe, eu sou pastor dessa igreja, eu tenho essa autonomia. Aos visitantes aqui, me perdoe, não é sempre que a gente bate assim não, tá? Mas me perdoe o que eu vou dizer para você: é muito mimimi, é muita reclamação, é muito ai, irmão, é crente que parece cristal, qualquer coisa quebra. Pelo amor de Deus, querido, a gente precisa, sabe o que? Não um copo de cristal, aqueles copos de extrato de tomate, sabe? Aqueles antigos, irmão antigão e sabe, cai no chão, não quebra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: os problemas da vida, os tapas que a gente recebe, as falsidades que a gente lida no dia a dia, as críticas que nós temos no dia a dia, é para transformar você numa pessoa mais forte, é para transformar você em alguém preparado para os problemas. Por quê? Porque Deus não quer criança no seu ministério, Deus não quer imaturidade no seu ministério. Para que aconteça o que Deus tem na sua vida, você precisa estar preparado para o melhor de Deus. É o que eu vejo em José. Porque José poderia ter feito o quê? Uma reunião familiar para reclamar, bem isso mesmo. José poderia ter chamado Potifar e ter dito: ó, essa perturbada aí me tentou. Primeiro que tinha a situação de que muito provavelmente Potifar não acreditaria no escravo e acreditaria na sua esposa. Talvez, mas o fato é que Potifar acreditava nele, porque conhecia a esposa que tinha. E aí o fato é que Potifar, ao invés de matá-lo, prefere mandá-lo para a prisão para preservar a sua vida, mas tudo era o projeto de Deus, tudo é o que Deus tinha. E aí veja que José chega na prisão, e aí se lamenta: ai, eu vim parar na prisão. Foi isso que aconteceu? Não, porque em pouco tempo a Bíblia diz que ele já estava chefe daquela prisão. Irmão, pensa no menino bom, tudo que pegava fazia, acontecia. Gente do céu, eu queria ter uns meninos desse, né? Para botar em cada área na igreja, botar e acontecer, fazer acontecer, prosperar. Porque tem gente na igreja, claro que aqui em Chapecó não tem, tá? Só tem fora. Tem gente que você bota um grupo, liderar grupo de 20, quando entrega tem 10 gente. Meu Deus, eu queria ter uns José na minha equipe,
para botar na mão dele e fazer acontecer a coisa. Vai. José era aquele tipo de jovem, aquele tipo de moço, aqui já estava tornando-se um homem, que não ficava reclamando, irmão. Tem gente que, ai pastor, irmão, não é fácil essa vida pastoral, né? Já virou sessão de terapia a minha pregação aqui, né? Não é fácil essa vida ministerial e pastoral. José era bom por quê? Porque ele entendia aquilo que Deus tinha na vida dele, irmão Abraão. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que não podia ficar reclamando. Ele conhecia a sua história, ele sabia quem ele era, ele tinha convicção de quem adorava, ele sabia a quem servia, ele sabia quem ele era. Então ele não se deixava levar por isso. José para mim é um grande exemplo, e meu tempo está acabando. José para mim é um grande exemplo, por quê? Porque ele nos mostra que as dificuldades da vida nos fazem crescer. Ele nos mostra que as dificuldades na vida nos preparam para algo maior de Deus. José nos mostra que Deus tem um projeto na vida de cada um e no processo, porque o próprio Cristo viveu o processo de preparação para o seu ministério. Davi viveu um processo de preparação para assumir o trono. Entenda que Daniel viveu um processo de preparação para ser um dos príncipes da Babilônia. Entenda isso, Deus tem processo na tua vida, Deus tem processo na tua casa, Deus tem processo na tua empresa, Deus tem um processo na tua vida ministerial, Deus tem um processo na tua vida emocional, Deus tem processo na tua vida conjugal. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui não é palestra para casais, mas até mesmo o casamento precisa amadurecer para que a gente alcance as bênçãos ainda maiores. A minha maturidade emocional junto com a Thalita não é a mesma de 10 anos atrás. Hoje nós somos muito mais fortes, hoje nós estamos muito mais conectados, muito mais ligados. A Thalita me conhece pelo olhar, eu conheço ela pelo olhar. Hoje nós temos a maturidade para alcançar o que Deus tem para nós, porque nós vivemos um crescimento não apenas no ministério, mas dentro de casa, na família, na vida conjugal, na vida emocional, e é isso que Deus tem para você. Então você pode chorar, eu permito isso, porque o choro é bom, é terapêutico. O choro é importante para a gente se abrir e abrir o nosso coração na presença de Deus. Mas entenda isso, não chore mais do que 1 ou 2 dias. Depois levante-se, sacode a poeira e segue à frente. Por quê? Porque é Deus que cuida da nossa vida, é Deus que cuida da nossa família, é Deus que cuida do nosso ministério, é Deus que cuida da tua vida emocional. Talvez o inimigo está se metendo demais, talvez o diabo está se metendo na tua vida conjugal, talvez ele está lançando setas na tua vida profissional, talvez as setas são na vida espiritual, ou quem sabe até mesmo ministerial dos obreiros. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu confio num Deus que tem todo o poder nessa noite para quebrar, para tirar, para bloquear todas as setas que Satanás possa ter tentado. Levante as suas mãos, eu tenho uma palavra profética para você. Tudo aquilo que Satanás tentou, todas as palavras negativas que chegaram aos seus ouvidos, elas não terão poder, elas não terão efeito, porque o sangue precioso de Jesus Cristo, Ele tem poder para libertar, para curar, para nos fazer avançar. E esse é o desejo de Deus para mim e para a tua vida nessa noite.